Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um boletim de notícias da nacionalidade portuguesa e hoje nós vamos falar do retorno do estado de contingência que deve acontecer na segunda quinzena de setembro. Como é que o governo tomou essa decisão e o que vai mudar nessa nova fase? Falamos também da grande vitória do piloto português do MotoGP que tomou conta dos comentários no último fim de semana aqui em Portugal e no mundo inteiro. E tem mais assunto, dessa vez relacionado à educação. A gente vai falar sobre o recorde dos últimos 25 anos no número de inscrições para o ensino superior. O veto do presidente da República à nacionalidade portuguesa volta a ser assunto, dessa vez com uma nova abordagem aqui no nosso boletim. Vamos a isto? Tá no ar! Essa semana, os portugueses receberam a notícia diretamente da ministra da Presidência, que é uma espécie de vice-presidente, vice-primeira-ministra, digamos assim, a Mariana Silva, e ela veio a público dizer que volta o estado de contingência no país a partir do próximo dia 15, do dia 15 de setembro, então, segunda quinzena do mês que vem, volta o estado de contingência. O que isso representa para os portugueses, para todas as pessoas que vivem aqui em Portugal? Representam mais cuidados por causa do coronavírus. O que acontece a partir da segunda quinzena de setembro, que é tão perigoso assim voltar ao surto? Acontece o seguinte: a volta às aulas está prevista, a volta às aulas presencial, a volta a muitos postos de trabalho também presenciais e o início do outono. As temperaturas começam a baixar, a umidade começa a aumentar. Por um lado, as pessoas começam a ficar mais em casa por causa do frio, mas nos lugares onde estão propícios às aglomerações, as pessoas tendem a se encontrar. O governo ainda não divulgou quais serão as novas regras. Isso deve acontecer a partir do dia 7 de setembro, que essas regras vão ser colocadas para a população. Mas as notícias dos jornais e dos sites já dão conta de que fiscalizações mais intensas devem acontecer para diminuir as aglomerações. Outra medida que também deve ser tomada com essas novas regras é o horário de fechamento dos estabelecimentos. E estavam começando a fechar meia-noite, 1h da manhã, isso deve diminuir. Os estabelecimentos como um todo, de uma forma geral, devem fechar antes. E a ministra fez uma declaração em rede nacional, vamos acompanhar um trechinho do que ela fala. O Governo decidiu que na próxima quinzena, aquela que se inicia no dia 15 de setembro, todo o país ficará em estado de contingência. Não podemos deixar de dizer que aquilo que temos em mente é um conjunto de novas regras a partir de 15 de setembro e é nessa perspectiva de alerta de que viveremos tempos que são mais difíceis. Não podemos dizer quais as medidas que estarão associadas a esse estado de contingência. Elas serão trabalhadas ao longo dos próximos dias. Precisamos também de preparar a reação ao aparecimento de casos e preparar como se lidará em cada situação com o aparecimento de casos no contexto escolar, e é mais sobre esta dimensão que ainda há trabalho a fazer com as autoridades de saúde. O assunto agora é educação, porque há 25 anos Portugal não registrava um número tão alto de inscritos em cursos superiores, de pessoas que vão participar do processo de seleção para então conseguir uma vaga nas universidades. Os números estão assim, 62 mil inscritos participam do processo seletivo para mais ou menos 51.400 vagas. Mas por que tanta gente inscrita nos cursos superiores buscando uma vaga? Porque os especialistas dizem que muitos alunos que estariam indo para fora do país, que estariam buscando vagas em universidades da Europa, mas que fora de Portugal, acabaram ficando por aqui. Então isso aumentou a concorrência para quem buscava a vaga aqui dentro do país. Por outro lado, outros estudantes que já estão inscritos, que já cursam a faculdade, estão ou congelando a matrícula ou mesmo desistindo da universidade, principalmente por questões financeiras. E se você acompanhou algum noticiário que fala sobre esporte essa semana, eu tenho certeza que você ouviu falar o nome Miguel Oliveira. Ele é o primeiro português da história a vencer um prêmio de MotoGP.
A corrida aconteceu no domingo e fez muitos portugueses vibrarem de alegria. Num momento tão complicado, tão difícil que a gente vive, todo mundo acompanhou e torceu muito pelo Miguel. Ele que é uma figura bastante querida aqui no país, ele se envolve com outros tipos de ações voluntárias, tem uma escolinha preparatória também para crianças e adolescentes que querem ingressar nessa carreira, então ele é muito querido por aqui. O Miguel, ele é um astro, ficou mais conhecido agora por causa dessa vitória e foi mesmo uma corrida cinematográfica, não é à toa que o circuito leva o nome de um grande cineasta. Ele venceu no circuito de Spielberg, na Áustria. Miguel voltou aqui para Portugal, já participou de programa de televisão, já deu entrevista, já tirou foto com as pessoas. Só que antes de ele chegar aqui, ele fez um pedido através das redes sociais dele. Ele pediu para que os fãs não o encontrassem, não fizessem a recepção no aeroporto. Claro que para não causar aglomeração e também para proteger os fãs do coronavírus. Consciência desse Miguel em grande esportista do MotoGP e que ainda vai dar muito orgulho aqui para o país. Vamos falar um pouquinho sobre saúde? Os postos de saúde, as unidades de saúde aqui de Portugal tiveram uma diminuição de quase metade do número de pessoas que vão se consultar presencialmente. Foi 47% o número que baixou em relação ao mês de junho do ano passado. Claro que isso é devido às orientações das pessoas a evitarem a busca por atendimentos físicos e sim optarem pelos atendimentos num primeiro momento por telefone. Em comparação a isso, esse atendimento sim por linha telefônica mais do que duplicou em relação ao ano passado, porque esse serviço já existia, mas por conta da pandemia ele cresceu muito mais. Uma curiosidade, essa semana eu recebi uma chamada, um telefonema da unidade de saúde em que eu e meu marido estamos inscritos. A atendente perguntou se nós ainda vivíamos em Portugal, qual era o nosso endereço e que em breve nós teríamos a nossa atribuição para o médico de família. Ela explicou também que eles estão fazendo isso com as pessoas que estão no país, mas que são de outros países, que são imigrantes aqui, porque tem muita gente indo embora e que não está avisando. Então acaba tirando a vaga de outras pessoas. Eles estão fazendo toda essa triagem para diminuir essa lista e para quem ainda não tem médico de família conseguir com mais agilidade e rapidez. O destaque da semana passada, com certeza, foi o veto do presidente Marcelo Rebelo de Sousa quanto à lei da nacionalidade portuguesa, as mudanças na lei. Pois é, isso deu muito o que falar. A gente volta a falar disso agora, mas não especificamente dessa lei, e sim dos vetos. O presidente Marcelo está quase batendo um recorde, que é o de número de vetos propostos pelo presidente da República aqui em Portugal. O antecessor dele, o Cavaco Silva, durante todo o período do mandato fez 25 vetos. Nenhum no último ano, que era o ano em que ele estaria pela última vez na cadeira da presidência, porque no ano seguinte ele seria candidato. Bom, o presidente Marcelo já está quase nesse número. Aos olhos de muitos especialistas, isso representa que o presidente Marcelo não está muito preocupado com a sua reeleição, porque se fosse em comparação ao presidente anterior, que não fez nenhum veto para ficar bem aí na fita, o presidente Marcelo tem vetado sim alguns projetos que ele julga que podem ser melhorados, ao exemplo dessa lei da nacionalidade portuguesa. E para encerrar, a nossa dica é relacionada a um texto que está fazendo o maior sucesso lá no blog da nacionalidadeportuguesa.com.br. Você quer saber como financiar um imóvel aqui em Portugal? O que precisa? Quem é que pode financiar? Quais são as documentações necessárias? Como dar os primeiros passos? E será que alguém que está no Brasil, por exemplo, pode financiar um imóvel aqui sem estar aqui ainda no país residindo? Bom, essas e outras respostas estão nesse texto que você pode conferir na íntegra no blog da nacionalidadeportuguesa.com.br. Se ainda tiver dúvida, se ainda quiser saber mais alguma informação que não tem no texto, embora esteja bem completo, pode mandar para a nossa equipe, que assim que possível a gente faz contato com você. Por hoje é isso, um grande abraço, um excelente fim de semana, até a semana que vem. Tchau!